Ei, gente, estamos começando mais um Papo 10, que é o nosso programa nas plataformas digitais, no qual a gente recebe amigos, parceiros, lideranças, prefeitos, quem nos ajuda a tocar o mandato de deputado federal. É a nossa prestação de contas do nosso mandato de deputado federal com esses parceiros que ajudam o desenvolvimento social e econômico do Estado do Espírito Santo. E hoje eu recebo Fabrício Teobaldi, que é o Fabrício do Posto, meu prefeito de Apiacá. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, deputado. É com grande satisfação, orgulho de estar aqui participando desse podcast aí com Vossa Excelência aí. Olha, a primeira vez que eu tive com o Fabrício, eu era deputado estadual. Nós estivemos lá na prefeitura de Apiacá, no centro nervoso de Apiacá, uma cidade muito acolhedora, na divisa do nosso estado do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. E de lá para cá, a parceria continuou como deputado federal e a gente já destinou muitos recursos para a cidade. E vamos falar desse trabalho, o trabalho que o Fabrício fez em desenvolver Apiacá, um município pequeno, com poucos recursos, mas com um povo aguerrido e com um prefeito com vontade de trabalhar de montão e com currículo, né? Porque, assim, fez Direito e Economia, não foi? Sim, sim. Economias nós cursamos na Faculdade Federal do Espírito Santo, na UFS. Direito foi na UVV, aqui em Vila Velha. E olha, empresário de sucesso e que deu a sua contribuição para o município. Eu começo, Fabrício, falando de Apiacá. O que você pode falar da sua cidade? O que é Apiacá no contexto do Espírito Santo e o que representa Apiacá também no sul do estado e o contexto do nosso estado? A potencialidade, quais são as potencialidades de Apiacá? Como é que gira a economia de Apiacá? Me conta um pouco. Então, deputado, falar de Apiacá, para mim, é motivo de muito orgulho e satisfação, porque eu nascido e criado lá, né, como a gente costuma dizer. Eu costumo até brincar que eu ranquei todas as unhas dos meus dedos lá jogando bola lá, naqueles terreiros lá, que antigamente tinha campinho de futebol para todo lado. Hoje não tem nem tanto. Uhum. Mas com muito orgulho, nasci, meus pais me criaram lá, saí, né, para estudar e hoje estamos lá já tem uns 21 anos, voltamos para Piacá. A Piacá é uma cidade muito pequena, mas de um povo muito trabalhador, de muito caráter, de muita honradez, que quer desenvolver, que quer desenvolver. Pegamos a Piacá com vários problemas de infraestrutura, o senhor sabe muito bem disso, e fomos atacando junto com o governo do estado, que é um parceiro muito importante para nós. O governador Renato Casagrande aqui, eu só tenho a agradecê-lo por tudo, uma pessoa maravilhosa, de uma sensibilidade magnífica, de um homem que não para de trabalhar também, igual o senhor aí, e que a Piacá foi atacando todas as infraestruturas necessárias que eu achei necessárias e fundamentais para poder desenvolver o município. Atacamos a água, o contorno, a parte educacional, de saúde, habitação, enfim, todas as áreas nós conseguimos dar a nossa contribuição efetiva para preparar a Piacá para o futuro. Essa foi a minha maior visão como empresário, como cidadão de Apiacá. Qual seja, detectar os problemas que ela tinha, a infraestrutura principal, cerne dela, e fazer mudar a genética, o DNA do município. É um município de agricultura, familiares, de gado de corte, vacas leiteiras, de café, mas precisamos aumentar mais isso daí. Mais. E nossos projetos estão nessa linha de dar à cidade capacidade de estruturas para um desenvolvimento eficaz e fundamentado. Qual é o principal problema da cidade que você atacou e acredita que o próximo gestor, já que você conclui os 8 anos de mandato, o próximo gestor precisa continuar investindo, atacando para resolver esse problema? Então, eu falo isso, deputado, até com muita empolgação, porque, repetindo aqui, nós atacamos a água que faltava em Piacá. Nós atacamos aquele contorno junto com o governo do estado,
porque destruía a cidade nossa, que praticamente é uma BR que passa no interior, lá do nosso município, no meio do nosso município. Aquilo afetava drasticamente todas as casas, a ponto de casas racharem. Você colocava um quadro lá na parede, no final do dia o quadro estava torto, de tanta trepidação e buraco que fazia nas casas, nas estradas ali, enfim. Eh, Atacamos todas essas infraestruturas, melhoramos o sistema educacional e tudo. Porém, agora, nós precisamos dar aquela contribuição na dignidade das famílias. E eu vejo isso não só com o que já foi feito, não só com o que já foi feito, mas a dignidade econômica, a dignidade de empregabilidade. Uhum. Então, o meu maior sonho agora, o nosso maior problema agora, óbvio, né? Fomos aí tragicamente atingidos pelas fortes chuvas que destruiu muito a nossa cidade, que estamos trabalhando arduamente para recuperá-las. Mas o nosso projeto maior é o nosso polo industrial junto com o nosso parque de exposição, de forma a podermos sermos atrativos na indústrias para Piacá. Porque, de fato, a Piacá não tem saída para o mar. Não tem. Mas a gente tem que aproveitar quais são os nossos pontos positivos. A Piacá é uma cidade no extremo sul do estado, que praticamente faz divisa com Minas Gerais, é um pulo, e é divisa com o estado do Rio. Então, geograficamente, a gente não tem uma linha férrea, a gente não tem a trafegabilidade do mar, mas nós estamos ali num eixo de caminho, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Minas Gerais e a entrada do Espírito Santo. Então, logisticamente, a Piacá é muito bem centralizada naquele nosso trecho ali. E nós temos que saber tirar proveito dessa nossa localização de Apiacá. Estamos trabalhando para isso aí. Ótimo, ótimo. Me conta um pouquinho da sua história na política e na sua história de vida. Se confunde ou não? Você abdicou um pouco da vida para se dedicar à política? Então, como eu bem disse, né? Eu vim para Vitória, estudei, me formei, e com o falecimento do meu pai, em 2003, eu retornei para Piacá. Nesse retorno, já como economista e como advogado, comecei a atuar nos negócios da família e também como advogado. E daí, naquela época, nós estamos falando de 21 anos atrás, a Piacá nem tantos advogados tinha, essa era bem da verdade. E hoje não, hoje nós temos um corpo de advogados lá muito bacanas, competentes, que atuam muito nas áreas jurídicas e que gostam tanto de APH quanto eu. Mas naquela época não tínhamos tanto. E praticamente era eu e mais uns 2, 3 amigos advogados apenas, e começamos a fazer um trabalho social sem cunho político. Não tinha nada a ver com a política nesse primeiro momento. Mas começou a tomar corpo o meu nome até na cidade. E eu não tinha pensado em política, essa é bem da verdade, o meu lado é empresarial. Daí veio alguns vereadores que estavam eleitos na época e me fizeram um convite, de forma que dos 9 vereadores da época, até uns 7 vereadores foram até mim e falaram: não, Fabrício, se você vier como prefeito, a gente está te apoiando. Nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido outro cargo, função na política. E eu resolvi encarar. Resolvi encarar com essa grande equipe, com esse grande time, esse grande conjunto de pessoas que tinham essa mesma visão do bem de Apiacá. E fomos felizes. Fomos felizes, me tornei prefeito, vim para a reeleição, me tornei prefeito de novo, do qual eu tenho muito, mas muito orgulho mesmo de estar sendo prefeito do meu município. E esses 8 anos eu estou me dedicando absolutamente ao município. Minha vida empresarial ela não está totalmente parada, é óbvio, ela continua, mas foram 8 anos, está sendo 8 anos dedicado
para a minha cidade, Apiacá, da qual eu tenho muito orgulho de ser prefeito E lá. qual é a sua experiência? Você já está à frente de negócios, mas como é você ser empresário, nunca ter participação política, ingressa na política, vira prefeito e administra uma cidade. Administra tão bem que se reelege. Como é que foi a sua experiência como administrador de um município? Então, deputado, é muito diferente, né? Uma vida pública e a vida privada é Quando completa. você é dono, você resolve da noite para o dia. Quando você é Exato. prefeito, tem que ter diálogo. Exatamente. E a burocracia, alguns trâmites jurídicos internos do direito administrativo, né, constitucional, o direito público, nos faz a gente ter limite, porque o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Já o político, o administrador, o gestor tem que fazer exatamente apenas o que a lei permite. Não, não pode desviar nem um minuto daquilo. Às vezes a gente tem eh, sabe que uma outra atitude seria bem melhor para o município naquele fato ali, mas você não pode. Não pode porque existe uma lei que falando que você tem que ir para aquele lado. Então, você tem que respeitar e de igual forma também os funcionários, né, que a gente também tem uma certa rigidez com isso, mas graças a Deus lá em PH eu não posso muito falar disso porque os meus funcionários públicos lá são maravilhosos, meus colaboradores são maravilhosos. A PH tem um grande time de funcionários que amam a cidade tanto quanto eu, de forma que a gente leva isso da melhor forma possível, deixando a cidade sempre cada vez mais bonita, limpa e preparada para o futuro. Mas é, de fato, uma grande diferença da área pública para a privada. Mas conseguimos adequar isso tudo e hoje a gente visa muito bem tudo isso e o futuro também. Como é que as nossas emendas, e nós destinamos quase 8 milhões de reais para a Piacá, como é que as nossas emendas ajudam a mudar a vida das pessoas? Olha, deputado, deixa eu tocar no assunto aqui. A PH é um dos municípios do estado, um dos mais simples, mais humildes, de baixa recursos. Se não fossem as emendas do senhor, de outros deputados que também sempre mandam algo para PH, a gente não teria condições de tocar o nosso mandato. Essa é a bem da verdade. Na verdade, o senhor destinou para PH 8.065.000 reais. Isso em diversas áreas. Na saúde, na- propriamente na cidade, com iluminação pública, calçamentos, na educação. Sem esses recursos, a gente não conseguiria tocar a cidade. Isso é fato. Como que isso muda a vida da pessoa? Muda tudo. Muda tudo. Muda ter o carro à disposição para levar o paciente que não tem recurso para poder fazer um exame em Cachoeiro, em Guaçuí. Muda a educação, que você pode comprar lá alguns materiais escolares para dar para aquela criança que não tem condições de comprar. Uma mochila, um uniforme. Ajuda na merenda escolar, que às vezes as pessoas não têm e vão lá para merendar mesmo, porque lá em casa não tem tanta facilidade alimentícia. Muda na segurança pública, porque com uma iluminação bacana, a cidade fica iluminada, fica mais transitável. Então, deputado, é gratidão, eu quero te agradecer pelas emendas que o senhor enviou e continua nos enviando, porque sem ela a gente não conseguiria tocar a nossa cidade, não. Olha, você, antes da gente estar gravando, você me falou sobre um feito na área da saúde que é muito importante a gente destacar. A gente tinha um problema na cidade quanto ao atendimento na saúde, porque não tinha, de forma regular, o trabalho de uma unidade de saúde que praticamente era um hospital. Exato. E você conseguiu, assim, demorou, mas conseguiu, com muito diálogo, muito esforço, levar saúde de qualidade para a população de Apiacá. Me fala um pouco disso. Então, quando eu assumi para prefeito, há 7 anos atrás, a PH tinha um hospital, chamava-se Hospital José Monteiro. Era uma fundação na qual só existia ainda
porque o Ministério Público interveio e fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que o hospital continuasse funcionando. Mas, a bem da verdade, não era um hospital. Era um pronto atendimento, que dizia-se hospital, mas era um pronto atendimento. E o município de Apiacá repassava em torno de R$ 180 mil por mês para o hospital, para a fundação poder continuar existindo, poder continuar trabalhando, tendo médico 24 horas, enfermeiros, assistentes, ambulância, administração, tudo correndo direitinho. E isso sempre me incomodou muito, porque não tínhamos outros serviços ali. A PH tem seus postos de saúde da família, seus PSFs, muito bem organizados, dentistas trabalhando, com atendimento médico, mas o hospital em si não era do jeito que eu imaginava, que a gente gostaria que fosse atendida a população. Com muito custo, depois de 7 anos, nós tivemos umas ideias e começamos a buscar uma parceria com o Hospital São Vicente de Paula, que fica em Bom Jesus do Itabapuana, para ver se havia uma forma de união com eles, uma administração conjunta, que fosse os apiacaenses pudessem ter os mesmos benefícios de saúde que lá tinham no hospital. E daí nós fizemos uma belíssima parceria, aonde essa fundação que estava falida, cheio de processos na justiça, tudo era bloqueado, não podia ter conta bancária, não podia ter dinheiro em lugar nenhum, tudo era penhorado pela justiça. Nós conseguimos finalizar a fundação, trouxemos o Hospital São Vicente de Paulo para Apiacá. Hoje, o hospital abriu um novo CNPJ no município. Isso foi a partir de fevereiro, foi agora, recente. Tem 2 meses aí. Ele hoje está lá atuando de forma magnífica, fazendo diversas obras no hospital. Daqui a 2 meses, a previsão é de ter ressonância magnética, raio-x, tomografia e também 10 leitos de UTI para poder assistir a população. Nós estamos lá hoje em torno de 25 funcionários, o hospital. Mas com todos esses serviços que serão prestados, a tendência é do hospital gerar até 60 empregos. Então, seja eles de médicos, assistentes, de enfermagem e enfermeiros também. E você me falou que agora se pode nascer em Apiacá, né? Pode. Inclusive, isso aí, eu tenho um eleitor lá que na primeira eleição eu falava, pessoal, Apiacá tem que ter um hospital para a gente poder nascer lá. Uhum. Ter lá no registro lá de nascimento, Apiacá. Orgulho nosso, é orgulho nosso. E a gente não tinha isso. Até porque, deputado, eu nasci em Bom Jesus. E ele está lá, Bom Jesus Itabapuana. Isso aí, hoje você pode até nascer em outra cidade, mas coloca da sua origem. Mas agora não. Apiacá pode ter lá cesáreas e vai estar escrito lá, nascimento Apiacá mesmo. Isso é um orgulho de nós, apiacaenses. Essa área é de uma utilidade, deputado, sensacional para nós. Eu costumo falar assim, Fabrício, qual vai ser a sua maior obra de Apiacá? Eu não coloco nem essa da saúde, porque a da saúde é inconcum, é diferente. Porque se você perguntar para a pessoa que vai ganhar uma casa popular qual é a maior obra para ele, é a aquisição da casa. Sim. Se você perguntar para uma senhora que faltava água na casa dela direto e que agora não falta mais água na casa dela, não foi a construção dos dutos lá para levar água até ela. Mas a saúde está acima disso tudo. A saúde é para todos. A saúde é de uma forma que você pode ter uma casa muito bacana,
Mas se você não tiver um rápido atendimento na saúde, na porventura de uma doença, de uma patologia que você tiver, acabou, não tem que ter a casa mais. Então a saúde ela é diferenciada. Hoje eu tenho orgulho de dizer que, juntamente com o Hospital São Vicente de Paulo, e aqui eu quero mandar um abraço para o nosso amigo diretor do hospital, o Vitor, uma pessoa magnífica, um ser humano diferenciado, que acreditou nessa possibilidade, acreditou nas condições de podermos fazer isso. É uma atitude pioneira, não tem em outro local, de vir um hospital lá do Rio de Janeiro para se administrar um hospital aqui. É diferente. E ele acreditou nessa ideia e estamos lá hoje. Eu costumo muito dar um exemplo, deputado, da praticidade disso daí. Há uns 3 meses atrás, a PH tinha uma paciente aqui em Vila Velha. Uma senhora já de idade, pressão alta, diabética, muitos problemas. Veio aqui para tentar amenizar o problema de diabetes dela. E nesse momento ela ficou internada. Foi fazendo tratamento e não adiantava. Teve que amputar uma perna, infelizmente. E no decorrer da sua recuperação, infelizmente, ela também veio a falecer aqui nesse momento. 1 mês nessa angústia. 1 mês a PH prestando auxílio aos familiares, traz acompanhante, volta. São 210 quilômetros de distância, a família não podendo visitar todos. E daqui a 2 meses, com o nosso hospital lá, as pessoas vão poder ser internadas ali. De forma que a internação, que é um momento de muita tristeza para todos, se torna um pouco humanizada. Sim. Não é? O neto vai poder ver a vovó ali, o filho vai poder ver a mamãe ali. Está passando o horário da visita agora? Poxa, eu vou ali ver minha mãe. Pronto. De repente, de repente não, tenho certeza, ajuda muito a recuperação da próprio paciente. E outro, o Hospital São Vicente de Paulo faz hemodiálise também. Hoje, os apiacaenses, que antes eram transportados para outros municípios, Cachoeiro, Guaçuí, estão fazendo agora hemodiálise em Bom Jesus. 10 quilômetros. É diferente. Você não precisa pegar a estrada, não fica exposto. Cara, a pessoa já está... Não tem custo. Já está doente. Uhum. Vai ficar balançando ainda no carro, na estrada, para lá e para cá, para lá e para cá. E muitas das vezes não vai um carro só para ele. Porque a gente da cidade do interior lá, você não tem a disponibilidade de um carro para cada paciente. Às vezes vai uma van, sai 3 horas da manhã. Aquele que tem uma consulta 8 horas, tem que esperar o paciente de 1 hora da tarde, que vai acabar a consulta, se acabar 1 hora da tarde. Eu sinto dizer, eu queria que cada paciente fosse transportado por um veículo único, com ar-condicionado, a tempo e a hora, que chegasse na consulta horários corretos. Acabou a consulta, vem cá, vamos embora. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. E não é só de Apiacá, não, acredito de muitos outros lugares também. Então, esse dissabor aí, que a pessoa já está doente, ainda tem que passar por tudo isso, chega a ser desumano. E agora não, a Piacá tem ali de portas abertas com o hospital que é a 10 quilômetros da cidade. Que ótimo. Maravilha, parabéns. Que dali é um hospital de 98 leitos de UTI e juntando... E fora esse atendimento que agora é mais próximo porque você terá o atendimento na cidade. Algo mais complexo, vai para uma outra cidade a 10 quilômetros próximo. Pronto, exatamente. Exatamente, é isso daí. Estamos fazendo revolução na saúde também de Apiacá. Eu tenho orgulho de dizer, hoje os apiacaenses têm um plano de saúde gratuito para cada um lá. Agora me conta, Fabrício, qual o seu grande sonho para a cidade de Apiacá? Olha, são muitos. Mas um que você contempla assim, sim, mesmo sendo prefeito, não estando envolvido, sendo empresário, o que você sonha para a cidade? Eu quero uma Piacá mais justa, com mais condições humanas para todos,
uma APIACá com empregos, uma APIACá que faz capacitação nos apiacaenses, para dar oportunidade dos filhos poderem estudar, do pai, da mãe ter um emprego justo e adequado, com salários bacanas. Eu quero uma APIACá de justiça social. Esse é o meu maior sonho para a minha cidade. Você está concluindo 8 anos de prefeito. Qual projeto político? Você tem algum projeto político? Você gostaria de se envolver na política em outro local, servir como deputado, ou até mesmo tentar mais à frente, após alguns anos, voltar à cadeira de prefeito? Qual é o seu projeto? Deputado, como eu bem disse, né, eu sou muito apiacaense. Eu não tenho outros projetos políticos que não sejam os de Apiacá. Não me enche os olhos, com todo respeito, de vir participar da Assembleia Legislativa do Estado ou outro cargo nesse sentido. A minha função, a minha vida é Apiacá. É Apiacá. Nasci, fui criado e, se Deus quiser, eu vou morrer em Apiacá um dia. Não tenho outras ambições políticas. Quero, sim, fazer o meu sucessor. Quero continuar participando da política, porque eu entendo muito que a política, embora seja massacrada por alguns, quando ela é feita com boa vontade, com coração, com justiça social, ela é o meio mais rápido de você mudar a vida das famílias, de você poder ajudar de fato aqueles mais vulneráveis, aqueles que não têm aquela segurança alimentar que todos nós desejamos, aqueles que não teve tantas oportunidades de ter nascido, às vezes, num berço de ouro, e que em algum momento daquela vida se perdeu. A política é um instrumento mais eficaz de você ajeitar, ajustar, adequar a vida dessas famílias mais vulneráveis. Então, falo sobre isso, que as pessoas de bem têm que largar um pouco o sofá, têm que largar um pouco a novela, um pouco eu não gosto de política, porque eles falam assim, eu não gosto de política. Mas o castigo de quem não gosta de política é ser administrado, às vezes, por um oportunista que está ali só para fazer coisas que não deve. Então, a sociedade tem que se organizar, a sociedade tem que se unir e participar, sim, da política. Não podemos transferir responsabilidades. Tem muita gente que acha, que toma susto, por exemplo, quando a taxa do condomínio vem com 10% a mais. Aumentou a taxa de condomínio? Aumentou. Mas por quê? Você não vai lá e participa da assembleia. Você não faz parte da sua associação do bairro. Você não toma as atitudes ali, que você se omite em determinados momentos. E agora quer que o aumento do IPTU, do IPVA, IPVA é estadual, mas o IPTU você não participou. Então, não podemos omitir mais. A política, ela é séria, ela tem que ser justa, e os homens de bem, as mulheres de bem, têm que vir para a política, se organizar, para podermos ser cada vez mais fortes. Você falou de sucessor. Então, assim, mesmo que não faça sucessor, sim ou não, para o próximo administrador, como você quer se envolver e continua envolvido na política, e sabe da nossa parceria e do nosso carinho por Apiacá, o que você acredita que seja importante para os próximos meses ou para o próximo prefeito a gente aportar recursos em Apiacá? Aonde que a gente pode contribuir ainda mais no próximo ano para a cidade? Como bem disse em toda essa entrevista aqui, esse bate-papo, os problemas estruturais de Apiacá nós atacamos. Precisamos agora dar um fôlego maior
no nosso polo industrial. Precisamos botar esses projetos do polo para frente. Mas eu preciso destacar que a nossa zona rural merece uma atenção especial. A zona rural é onde a nossa produção está. É onde os nossos agricultores escoam as suas produções para poder alimentar suas famílias, ter uma dignidade maior da zona rural lá. Então a gente precisa muito ainda das nossas estradas da zona rural. E não é fácil. Por exemplo, tivemos agora essa tragédia aí, com as fortes chuvas. Já foi mais um mês e uns 7, 8 dias, e nós ainda estamos tentando refazer alguns bueiros, pontes, que foram completamente arrastadas, de forma que é muita coisa para uma Piacá, para uma cidade de tão pouco recurso. Mas esses são os desafios que a Piacá vai ter, que o novo gestor vai ter. Alguns eu já os superei, já não é mais obstáculo. O contorno, água, algumas casas, vai ter mais casas, sim. Mas acredito eu que o maior desafio do novo gestor continuará sendo as estradas da zona rural e a efetividade na complementação desse polo industrial. Esse aí é o fundamental para nós mudarmos a genética de Apiacá. Porque se nós tivermos empresas, indústrias, que possam gerar 10, 50, 100 empregos, a gente muda o DNA da cidade. E cá entre nós, deputado, lá em Apiacá, eu, por exemplo, não estou preocupado com os impostos nossos, não. Eu quero emprego. Eu quero emprego para o pai de família. A empregabilidade. Com o emprego, eu acredito que a gente muda a dignidade da família. Porque o pai de família, deputado, eu sempre falo isso, ele não quer ir lá na prefeitura bater na porta pedindo um aluguel social, pedindo uma cesta básica. Ele quer chegar à noite na casa dele, ver a família reunida na janta e ele pensa, é com o meu suor, é com o meu trabalho que todos aqui estão alimentando. Isso é a gratidão dele. Isso é o caráter do nosso pai de família. Uhum. Ele não quer precisar de prefeito nenhum. Ele quer o maior projeto social que existe, é empregabilidade. Está correto. Isso que a gente também prega, prefeito, porque você falou corretamente, com o emprego, você dá dignidade social para o trabalhador e consegue fomentar toda a economia da cidade. O comércio, que é pequeno, ele começa a crescer. O produtor rural, se o filho não quiser seguir o trabalho, ele consegue estar na cidade trabalhando. Então, nada melhor, e eu sou testemunha disso, que todas as vezes que nós conversávamos, você sempre pensou com carinho, não só nesse parque de exposição, como também nessa área industrial, e está buscando caminhos, não só com a gente Brasília, como também com o governador Renato Casagrande e com o vice-governador Ricardo Ferraço, para atrair essas empresas para o estado do Espírito Santo e principalmente para Apiacá, que tanto necessita. Exatamente. Essa nova leva de prefeitos que está aí, que mudou muito de uma década, quanto mais de 2 décadas para cá, parece que tem uma dinamicidade um pouco maior, de forma que a gente, com a globalização, com os meios de comunicação, a gente está buscando muito mais isso. Todas as cidades estão buscando isso daí. Eu não tenho dúvida que, com a implementação desses benefícios do polo industrial na nossa região sul, a gente vai desenvolver muito mais. E aqui eu preciso ressaltar que, por muito tempo, o estado do Espírito Santo viu muito mais, isso é uma visão pessoal, tá, deputado? Uhum. Viu muito mais uma parte norte do estado do que a parte sul. Nós que somos lá do interior, muitas das vezes a gente acha que o Espírito Santo é só até Cachoeiro. E não é. Uhum.
O Espírito Santo é muito mais do que Cachoeiro lá para o sul. E o governador Renato Casagrande tem essa visão também. Tem essa visão que não está medindo esforços para que isso aconteça na nossa região. Então, eu fico muito feliz que eu estou deixando esse projeto encaminhado. Se Deus quiser, a gente vai fazer a terraplanagem. Esse polo industrial Parque de Exposição foi um terreno que nós compramos com a economia de Apiacá, uma aquisição que durou mais de 2 anos para ser efetivada, porque o proprietário achou que a gente estava avaliando baixo o valor, o pagamento, e foi parar no judiciário. Foi numa época da pandemia, o judiciário estava lá com o processo e a gente sabe que demorou um pouco mais do que o normal. E aí, em um determinado momento, o judiciário bateu o martelo, falando: olha, o valor correto é X, e esse X nós pagamos, adquirimos efetivamente para o município uma área de 3 alqueires e meio, onde meio alqueire será o parque de exposição, 3 alqueires será para o polo industrial. O projeto está pronto, está na SEDURB, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está prestes a ser concluída a terraplanagem, e em breve a gente vai começar a fazer essa terraplanagem lá, porque não é só um sonho do apiacaense. O nosso governador está sensível também a esse plano e está nos ajudando demais com isso. Fabrício, obrigado pela sua participação aqui. Bom entender um pouquinho da sua história e um pouquinho de Apiacá. Fico feliz porque todas as vezes que eu fui à cidade fui muito bem recebido, não só pela população, também pelo amigo e todos o seu secretariado, todos os servidores, e desejo sucesso, né, na sua caminhada como empresário, na política, agora olhando e contribuindo da melhor maneira possível para a cidade. Obrigado, meu amigo. Deputado Amaro, eu que agradeço, pode contar conosco sempre. O senhor tem sido um guerreiro junto com a Apiacá, destinando inúmeras e variadas emendas, e a Apiacá saberá retribuir esse carinho todo que você tem conosco lá. Eu agradeço de coração, muita gratidão mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Estivemos aqui com o nosso Fabrício Teobaldi, o Fabrício do Posto, que é o nosso prefeito de Apiacá, falando do nosso trabalho em prol da cidade, né? Nosso trabalho aqui no Papo 10. A gente sempre traz uma liderança, um parceiro, um prefeito, um vereador, um amigo, um secretário, quem nos ajuda a tocar o mandato de deputado federal com o desenvolvimento social e econômico do Estado do Espírito Santo. Até a próxima. Deus abençoe. Papo 10. Papo 10. Papo 10.